Olá, pessoinha linda, tudo bem? Quero falar com você sobre Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Publicado em 1938, esse romance faz parte de um movimento chamado neorrealismo. Era um momento em que a literatura se preocupava em criticar e denunciar os problemas da sociedade. Na verdade, essa vertente literária aqui no Brasil ganhou uma característica própria. Ela passou a se preocupar muito mais com os problemas do Nordeste. É por isso que ela ganhou o nome de regionalismo. Mas, do que trata esse livro? Essa narrativa fala de Fabiano e sua família, que são retirantes nordestinos. Quer dizer, por causa da seca, ou seja, da falta de chuva, essas personagens se veem obrigadas a andar pelo sertão em busca de um lugar em que tenham melhores condições de vida. Nesse ponto, existe uma coisa muito importante que você precisa guardar. O clima não é o principal responsável pelos problemas dessas personagens. Basta lembrar que existem regiões no mundo muito mais secas, muito mais áridas que o sertão nordestino. Portanto, o que você precisa concluir? Os problemas a que essas personagens estão submetidas têm causa social. Aliás, a questão social é tão gritante nesse romance que chega a marcar a personalidade das personagens. É o que nós chamamos de fator psicossocial. Basta lembrar, por exemplo, que Fabiano não sabe falar direito. Aí você me pergunta, mas o que é que Fabiano faria com uma linguagem articulada no sertão do Nordeste? Em outras palavras, ele fala desse jeito por causa das condições sociais a que está sendo submetido. Por causa disso, as personagens desse livro são o que chamamos de herói problemático, porque são seres em crise, são seres em conflito com o mundo. Pensa assim, elas estão em choque com o mundo, elas não aceitam o mundo não aceita essas personagens, e nesse choque quem é mais forte? Óbvio, né? O mundo, que acaba atropelando essas personagens, massacrando essas coitadinhas. Massacradas, essas personagens vão se ver vítimas de 3 crises. A primeira é a crise do autoritarismo. Nesse livro, nós vamos ver sempre personagens massacradas por uma opressão, por um abuso de poder, como você vê, por exemplo, no Soldado Amarelo, no Dono da Fazenda, em que Fabiano trabalha, no fiscal da prefeitura, e até mesmo a natureza na forma da seca, ou, no seu contrário, a chuva, basta lembrar do capítulo Inverno, acaba massacrando essas personagens. O pior é que esses oprimidos mostram-se submissos a tudo isso. E o pior é que esses oprimidos, quando podem, tornam-se também opressores. Triste da sociedade em que o sonho do oprimido é se tornar um opressor. Bastante atual esse livro, não? A segunda crise é a da afetividade. As personagens de Vidas Secas têm uma dificuldade em estabelecer relações de carinho. Assim, elas perdem humanidade. É por isso que elas se sentem muito mais bichos, muito mais plantas, muito mais coisa do que gente. Curioso é que, nesse sentido, a personagem que nesse livro se mostra mais carinhosa, mais afetiva, mais companheira, ou seja, mais humana, é a cachorra-baleia. Que mundo é esse? A terceira crise é a da linguagem. Não dominar a linguagem é estar muito mais vulnerável a problemas sociais. Lembra do capítulo Cadeia, em que Fabiano fala, então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Ora, temos aqui um Sherlock Holmes. Nesse contexto, Fabiano e sua família acabam submetidos a todo tipo de pobreza econômica, ambiental, afetiva, linguística. No entanto, entretanto, todavia, porém, não vá me dizer que são personagens de pobreza psicológica. O universo interior delas é rico psicologicamente, porque são personagens cheias de sonhos, devaneios, frustrações, resignações, revoltas. Mas como é que a gente fica sabendo de tudo isso se essas personagens, por não dominarem a linguagem,
não se expõem por meio da fala. Elas são praticamente mudas. É aqui que se manifesta um fenômeno bastante interessante em Vidas Secas. É a mudez introspectiva. Como essas personagens não sabem se expor por meio da fala, porque elas nem dominam a linguagem, o narrador mergulha na mente delas e pega esse pensamento desorganizado, misturado, bagunçado, organiza tudo isso e o expõe para a gente. E qual é a principal ferramenta que o narrador utiliza para fazer tudo isso? Trata-se do discurso indireto livre. Você sabe reconhecê-lo? Vamos ver um exemplo dele no capítulo O Soldado Amarelo. Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim, senhor, aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se medonho, mais feio que um focinho. Hein? Estava certo? Você percebeu nesse trecho que o narrador mergulhou tão fundo na mente da personagem que houve momentos em que você não sabia se aquela fala era do narrador ou da personagem. É o que você nota, por exemplo, em formas verbais em que a primeira e a terceira pessoa são iguais. Aqui, ó, podia matá-lo com as unhas. Eu podia matá-lo? Então quem está falando aqui é a personagem. Ou será ele podia matá-lo? Então quem está falando aqui é o narrador. Ou então você nota o discurso indireto livre por meio de interrogações, que é uma pontuação típica de personagem dentro do discurso narrador. É o que você nota aqui, por exemplo, estava certo? Que ele pergunta 2 vezes. Outra marca de pontuação típica de personagem que entra na fala do narrador, marcando, portanto, o discurso indireto livre, é a exclamação. Veja que ele fala, hein? Sim, senhor. Isso é típico de personagem. O que é que está fazendo ali no discurso narrador? Repito, eis exemplo de discurso indireto livre. Mas o que mais você precisa saber sobre Vidas Secas? Este é o livro mais otimista do Graciliano Ramos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Pode ficar passada, pode ficar chocada, minha cara colega de trabalho. Mas é verdade, esse livro é o mais otimista do Graciliano Ramos. Veja que todas as personagens, mesmo mergulhadas em tantos problemas, têm seus sonhos, suas esperanças. Lembra que a toda hora, sim, a Vitória vive falando de sua tão sonhada cama de couro. Eu sinto longe o cheiro de couro. Parece a Nazaré mesmo. Pensa tanto nessa cama que sente longe o cheiro de couro. Não que eu seja noveleiro, mas não é só assim a Vitória que tem sonhos. Fabiano sonha com saber usar aquelas palavras bonitas, difíceis, iguaizinhas do seu antigo patrão, o seu Tomás da Bolandeira. O menino mais velho sonha saber o significado de uma palavra, inferno, né? O menino mais novo sonha ser igualzinho ao pai, vaqueiro como ele. E até a cachorra baleia sonha acordar num lugar, num paraíso cheio de preás enormes, gordos. Mas não se esqueça que esse narrador é fiel ao relatar os sonhos dessas personagens, mas mantém uma distância, querendo dizer o seguinte: eu não acredito que elas vão realizar esses sonhos. Basta você ver como, por exemplo, no capítulo Baleia, ele trabalha com os verbos. Baleia acordaria no mundo cheio de preás. Veja que ele não fala acordará, e sim acordaria. O que fica nas entrelinhas? O narrador quer dizer o seguinte: olha, isso é o que essa personagem pensa. Eu não acredito que ela vai acordar nesse mundo bonito, maravilhoso. Lembre-se também que esse romance apresenta 13 capítulos autônomos, ou seja, cada um deles tem sua própria narrativa, com começo, meio e fim. É por isso que quando ele surgiu, a crítica começou a chamá-lo de um livro de contos. Depois, como perceber que são narrativas interligadas, células narrativas interligadas, começaram a chamá-lo de novela. E hoje,
quando se percebe que ele tem uma visão problemática, crítica do mundo, das personagens, só pode ser então um romance. Então, por causa do caráter autônomo dos capítulos deste livro, você pode qualificar Vidas Secas como um romance desmontável, ou seja, você pode puxar um capítulo isoladamente e lê-lo sem necessitar do conhecimento dos outros. Isso não quer dizer, mon amour, que você pode organizar o conjunto dos capítulos desse livro de qualquer jeito. Não. Basta você lembrar, por exemplo, que no primeiro capítulo nós temos a família de Fabiano fugindo da seca. E no último capítulo, de novo, nós temos a família de Fabiano fugindo da seca. Percebe? O livro começa como termina. Tá vendo? Ó, ele tem um caráter cíclico. Então você vai também qualificar Vidas Secas como um romance cíclico. Aí, colega, você já consegue entender o título do livro. O adjetivo secas não se refere apenas ao ambiente que é vitimado pela seca, pela falta de chuva. Esse adjetivo secas não se refere apenas à linguagem do livro, que é seca, que é direta, que é econômica. Esse adjetivo secas não se refere apenas às personagens que são secas, que têm uma dificuldade enorme em estabelecer relações afetivas. Ele também se refere à vida dessas personagens, que é uma vida seca, sem perspectiva de mudança, sem perspectiva de alteração. Por isso, o caráter cíclico. Não vou conseguir sair disso. Você entende agora porque o livro é cíclico, começa como termina? Porque não tem saída. Esse é o mesmo motivo para você entender por que Fabiano é vaqueiro. É a mesma profissão do pai dele, é a mesma profissão que o avô dele tinha exercido, e ele já imagina que os seus filhos vão pelo mesmo caminho, serão vaqueiros. Então é isso. Se você quiser mais informações sobre esse romance, ou sobre outras obras cobradas pelo vestibular da FUVEST e da Unicamp, basta comprar o meu livrinho de resumos, análises e comparações por meio deste link aqui. Se você gostou do nosso vídeo, curte aí, compartilha nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo nada seco de amor por você, pessoinha linda, e até a próxima!